Eu juro que eu vou parar de fazer caretas no começo da live. Bora ver aqui. Entrei. Olá, Solange. Ah, não, peraí, deixa eu botar de novo. 10 segundinhos enquanto eu coloco aqui sobre o que eu vou falar. Ah, bonito. Olha, eu escrevi bonita. Peraí. Introdução. Aqui estamos nós. Olá! Duas pessoinhas mais pontuais do que eu estão nessa live agora. Deixa eu botar aqui pra ver quanto tempo. Gente, a pessoa faz live quase todo dia, mas agora ela está um pouco tentando se entender. Érica Lima, gente! I love! Olha as pessoas aparecendo. Então, o que eu faço? Espero mais. Não sei nem que horas são. Não espero mais nada não, que são 12 e 6. E aí, bicho, ó. Olha só, Brasil. Gente, é muito bonitinho vocês. E ainda por cima chegaram no horário pra eu não ficar aqui falando sozinha. I love. Obrigada. Eu vou começar, então, já que vocês já chegaram, já estão aqui. Bom dia. Meio-dia a gente fala bom dia ainda, né? Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que bom ter vocês aqui nesta primeira live desta Sim Souza. Porque é a primeira live que eu faço neste lugar. Nem eu acredito nisso. E eu realmente acredito que vocês chegaram aqui já sabem o que eu ia fazer, mas se não foi, eu vou contar. Eu vou defender no dia 26 de março a minha tese. Eu ia dizer a minha primeira tese, mas é a primeira mesmo. Chamada, e eu preciso ver porque esse título mudou 25 vezes. Acho que qualquer um que tenha feito um trabalho acadêmico sabe como é isso. Chamada Dando Corpo à Voz, que é a única parte do título que nunca mudou. Educação somática na construção de uma proposta de preparação e formação vocal pela experiência do corpo no âmbito do canto coral. Eu tô aqui por muitos motivos. Um deles é porque eu estou um pouco nervosa com essa coisa de defender. E eu espero que falando toda semana daqui até lá a respeito do trabalho, eu vá respirando mais fundo. O segundo motivo é mais nobre, é porque eu gostaria muito que vocês conhecessem a pesquisa, porque ela não foi feita para mim, ela foi feita para o mundo. E o terceiro motivo é menos nobre, mas tem a ver com esse. Foram 4 anos estudando e 265 páginas escritas, e eu gostaria muito que esse trabalho fosse lido. Do mesmo jeito que quando eu gravei um disco, eu queria muito que ele fosse ouvido. Escrever um trabalho desse tamanho significa que foi um investimento enorme de energia, de tempo, de corpo e espírito, de tudo na vida. E eu gostaria muito que ele fosse tão relevante para o mundo quanto foi na minha vida. Gente, eu tô vendo vocês todos aí, eu tô muito feliz. Mas vamos pro começo. Eu não pretendo fazer isso tudo hoje, porque eu vou ter só 30 minutos no dia 26 para falar sobre um trabalho de 4 anos, que tem muito mais de 4 anos, porque não começou ontem, não começou há 4 anos, não começou há muito tempo. E vocês vão ver isso justamente no que eu vou dizer hoje. Então 30 minutos é muito pouco, mas é o que eu tenho oficialmente. Mas eu tenho muito a falar sobre isso, então eu fiz aqui um pequeno cronograma que eu anotei em algum lugar que não está aqui na minha frente, só porque eu preciso. Tá aqui, achei. Mas basicamente é o seguinte, eu pretendo fazer 2 lives por semana, a não ser essa e a última, e em cada live falar sobre um trecho do trabalho. Hoje eu vou contar sobre a introdução, que é como eu cheguei nesse trabalho e por que eu cheguei nele, e sobre o que ele é realmente. Então, na próxima semana, a partir da próxima semana eu pretendo fazer na quarta e na sexta. Então, na quarta, dia 10, sobre o capítulo 1, meu referencial teórico. No dia 12, os capítulos 2 e 3, revisão de literatura e metodologia. E no dia 17,
o início do capítulo 4, porque é um capítulo gigantesco, é quase a tese inteira, e que aí a gente entra realmente no tema do trabalho, nos dias 17 e 19. No dia 24 eu faço a conclusão, e no dia 26 está todo mundo convidado para a defesa oficial, aquela de 30 minutos, em que eu vou ver as contribuições da banca. Combinados, eu vou sempre deixar gravado, porque sim, inclusive porque se alguém puder assistir depois e dar um feedback, todos os feedbacks são necessários, vocês podem falar aí na hora que vocês quiserem, que vai ser muito importante para mim. É isso. Bora pra frente? Então, como eu falei, e eu tô falando, se eu estiver falando muito rápido, é porque eu ainda estou nervosa com isso, então respirem aí, que eu respiro daqui. E a gente segue as orientações que eu mesma descobri ao longo desses 4 anos de pesquisa. Eu preciso mais uma vez, antes de agradecer, ou antes de começar a agradecer, porque vocês se disponibilizaram para ouvir estas palavras. Eu vou falar hoje, então, da introdução que eu nomeei o início do caminho. E para quem viu o post que eu fiz no dia que eu concluí não, porque ainda tem contribuições, considerações, com certeza vai ter correção para ser feita, mas no dia que eu encerrei a versão oficial para mandar para a banca, eu fiz um post e eu falei sobre vários inícios e vários fins. Obrigada, Rick, tá lindo vocês aí. Eu falei sobre vários inícios e vários fins, então, na verdade, a gente precisa estabelecer marcos, e foi o que eu fiz aqui nessa introdução. Estabelecer um marco de início para poder contar essa história de como é que eu cheguei a esse trabalho. Porque a introdução é exatamente isso. É a história de como eu cheguei aqui nesse lugar onde eu tô agora. E deixa eu ler só o primeiro parágrafo. Diz assim, ó. Esse texto começa com uma história. A história de um longo caminho, percurso de descobertas, encontros e perdas. Uma história que começa... Vou começar a chorar, mas tudo bem, aqui eu posso, não vou poder lá no dia. Uma história que começa com uma menina cantando. Faz parte. Eu chorei muito escrevendo isso ao longo de 4 anos. Que começa com uma menina cantando em algum momento de 96. E eu coloquei como marco 96, não porque eu comecei a cantar em 96. Eu adoro o Cleano porque ele enche a minha bola direto. Oi, Nóbio. Oi, gente. Não é porque eu comecei a cantar em 96. Eu comecei a cantar dentro de casa com a minha família. Mas eu comecei a cantar em coral, que é o grande ponto do que eu faço aqui, em 89, quando entrei no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e entrei no coral infantil do Conservatório de Música. Quando eu entrei no curso, né, no bacharelado em música da Universidade Estadual do Ceará, em 95, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Oi, Karine! Chore que faz parte, faz bem. Eu ainda não sabia direito o que eu queria fazer da minha vida, mas eu sabia que aquele lugar era muito interessante e muito divertido. E aí eu resolvi que eu queria ser maestrina, que eu queria reger orquestra. E tinha um motivo muito específico. Eu nunca tinha visto uma mulher regendo uma orquestra. Então eu queria reger a orquestra porque era coisa que mulher não fazia, era o que eu ia fazer. E aí me disseram que para reger a orquestra eu precisava cantar em um coral adulto, porque até então eu só tinha cantado em coral infantil. E aí eu disse, eu tinha que reger um coral primeiro, e eu tinha que, para reger o coral, eu precisava entrar num coral, mas num coral de verdade. É sério, foi essa palavra que usaram. O coral infantil não era um coral de verdade. Eu tinha que entrar num coral adulto que tivesse aquela divisão clássica, soprano, contralto, tenor e baixo. Então, eu entrei em um coral adulto em 1995, que foi o ano que eu entrei no curso superior, no bacharelado em música da UES. O primeiro coral adulto que eu entrei foi o Zoada, regido pelo Elvis Matos. Não, acho que antes ainda, assim, uns 2 ou 3 meses antes, eu entrei no Coral das Águas, que era da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, regido pelo Erwin Schrader e pelo Luiz Carlos Prata na época. E aí eu me descobri naquele lugar e disse, é aqui que eu quero fazer o resto da minha vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, eu posso dizer que foi o que eu fiz pelo resto da minha vida. Até 96. Em 96 eu conheci o 5 em Ponto. Antes mesmo de conhecer o 5 em Ponto, eu já estava completamente apaixonada pelo Boca Livre.
E o 5 em Ponto, pra quem não conhece, é um grupo vocal feminino. Eu tô falando porque o grupo ainda existe, embora esteja parado. Que começou bem antes de 96, mas no qual eu só ingressei em 96. Foi com 5 em Ponto a primeira vez que eu subi no palco pra cantar sem aquele suporte que um coral dá a um cantor. E quando eu falo de suporte, eu falei isso ontem, na aula que eu dei ontem de prática de grupo vocal. É realmente um suporte. Não só o suporte vocal do tipo, eu tenho a minha linha, mas tem alguém aqui do meu lado que tá cantando a mesma linha que eu e outra pessoa do outro lado que tá cantando a mesma linha que eu. Mas um outro tipo de suporte importante quando você sobe no palco. E a gente pode não perceber essa importância, mas ela fica muito nítida quando a gente sobe ao palco para cantar sem esse suporte, que é o de ter um monte de gente com você e um maestro na sua frente, ou uma maestrina. De ter uma ou um regente à sua frente. Isso dá uma sensação de menos exposição. E eu falo em menos exposição porque a primeira sensação que eu tive, na primeira vez que eu cantei com 5 em Ponto, foi de super exposição. De uma hora para outra eu estava sozinha, cantando uma linha sozinha. E isso não era dificuldade, eu não tinha dificuldade técnica com relação a isso. Eu sustento uma linha sozinha desde sempre, sem problema nenhum. Mas eu tinha uma dificuldade de suporte, sei lá, de segurança mesmo. De segurança emocional, principalmente. E tem o lance da exposição de corpo, uma coisa com a qual eu nunca tinha me deparado. E eu já tinha participado de montagens cênicas com coral com o coral infantil, que eu fiz parte no conservatório por alguns anos. De uma hora para outra eu tinha um corpo que estava muito mais exposto do que até então. E aí eu precisei, finalmente, me deparar de uma vez com esse corpo. Por que eu falo isso? Porque antes não tinha? Não, é porque antes eu não precisava pensar a respeito disso. Quando eu comecei a cantar no 5 em Ponto, a primeira coisa que aconteceu é que eu comecei a ouvir feedbacks que não faziam muito sentido pra mim. Uma coisa que eu ouvia muito, se você já me ouviu falar sobre esse trabalho, você certamente já me ouviu falar isso, porque eu sempre conto essa história. O Brasil tá falando que viu esse comecinho, viu mesmo. Inclusive fez parte, tava lá no coral quando eu entrei. As pessoas diziam muito assim pra mim: você precisa se mexer mais. Você é muito parada, você devia se mexer mais. Você precisa se mexer mais, era uma coisa que eu ouvia constantemente. Todas nós ouvíamos, porque se mexer mais é uma coisa que as pessoas cobram das mulheres no palco. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas bom, conheci muitos grupos masculinos que nunca foram cobrados, muitos cantores, inclusive, que nunca foram cobrados de quanto eles se mexem. Mas o corpo de uma mulher no palco é extremamente cobrado com relação a isso. Eu não era a única a ser cobrada. Mas parecia, a impressão que eu tinha que era sempre comigo, assim, entende? Que tinha muito mais comigo. Me lembro, inclusive, de uma vez uma pessoa dizer: nossa, eu acho que vocês precisam se mexer mais. Mas você, Simone, você precisa mesmo. Então, quando eu subia no palco, eu fazia de tudo pra me mexer o máximo que eu conseguia. Mas quando eu descia do palco, é verdade, Kézia, é isso mesmo. Você pode nunca ter parado pra pensar nisso, mas é verdade. Quando eu descia do palco, sempre tinha alguém pra dizer: você tem que se mexer mais, menina, você é muito parada. Ou seja, tinha uma outra coisa. Não tinha parado pra pensar nisso. Eu só parei pra pensar nisso quando eu fui convidada para uma mesa redonda que era sobre voz, corpo e gênero. Aí eu comecei a pensar em todas essas decisões e escolhas que eu fiz profissionalmente falando, artisticamente também, que foram guiadas por isso. Talvez porque você fosse a mais alta, talvez porque o meu corpo aparecesse mais, eu tenho plena consciência disso. Mas eu mesma vendo os vídeos hoje, eu tenho exatamente essa impressão de que em termos de não estar à vontade com o próprio corpo naquele lugar, eu era a mais. Inclusive tem um vídeo que eu mostro, gente, depois eu vou dizer onde é que vocês acham esse vídeo, que é um vídeo do 5 em Ponto, numa das primeiras apresentações da vida do 5 em Ponto depois que eu entrei, e que fica nítido, muito nítida o meu desconforto. E na minha cabeça, e isso é muito importante para entender como é que eu cheguei na educação somática, na minha cabeça eu realmente estava me mexendo, mas eu não tô, eu tô girando. E aí tem uma outra coisa aqui, eu giro assim, como é que a galera fala disso? Boneco de Olinda, né? E eu fazia uma coisa com as mãos, eu levantava os ombros e a mão ficava assim, não dá pra ver aqui, mas era uma coisa assim, com as duas mãos. Eu tava sempre cantando desse jeito. Eu não via isso.
Mas pessoas muito próximas e íntimas, quando eu descia do palco, faziam questão de dizer: por que você canta assim? Aí eu não canto assim, mas eu vou dar um jeito nisso. Aí eu subia no palco da vez seguinte, virava as mãos pra dentro, descia os ombros bem muito, fazia força pra eles descerem. E, tipo, subia no palco crente que tava arrasando, porque agora eu tô me mexendo, meus ombros estão... vai dar tudo certo. Quando eu descia do palco, tinha alguém pra dizer: por que você faz assim? Não sei. Então, tinha um descompasso gigante entre o que eu achava que estava acontecendo, sentindo no meu corpo, e o que as pessoas estavam vendo de fora sobre o palco. Érica, muito eu. Minha cabeça me mexia, mas quando eu vi os vídeos... Então, essa é uma coisa importante porque foi um guia... Foi um guia, não. Foi uma... não sei qual é a palavra que eu uso. Foi algo que me guiou, pronto. Foi algo realmente que me guiou nessa busca de entender o que eu poderia fazer para me mexer mais, porque era isso que eu queria antes. Para me mexer mais e para deixar os ombros descerem, para as pessoas não falarem mais: você canta assim. Aí eu pensei assim, por que... tinha mais uma coisa que eu sempre esqueço de falar, mas acontecia. Quando acabava um show do 5 em ponto, enquanto o show estava acontecendo, eu tava linda, plena, crente que eu tava me mexendo horrores e que meus ombros estavam baixos, tava tudo lindo. E quando o show terminava, eu tinha muita dor nas costas. Gente, muita, muita. Eu lembro de alguns shows, não de algum show, mas de alguns shows, que terminavam e eu deitava no chão para esperar a dor passar. E era uma dor muito específica. Ela acontecia quando eu fazia show. Ela não acontecia durante o show, mas sempre depois do show. E se eu passasse algum tempo na minha, assim, parada, esperando a dor passar, ela realmente passava e pronto. Então era alguma coisa que eu fazia no palco que eu não sabia o que era, mas que me dava essa dor. Esse foi outro ponto importante. Mas no começo eu achava assim, o problema é que eu não me mexo tanto, é porque eu sou muito tímida. Então eu vou fazer alguma coisa pra perder essa timidez. Deixa eu ver se eu tô seguindo aqui o roteiro, que é isso. Vou fazer alguma coisa pra diminuir pra acabar com essa timidez, medo de palco. E aí foi fazer o que todo mundo faz, né? Fui atrás do teatro. E em 2004, então, eu entrei na minha segunda graduação, eu sou formada em música e em artes cênicas. Brasil, eu só me mexo quando ensaio pra isso. Acho as mexidas forçadas e pouco espontâneas. Sim, eu posso. Inclusive porque essa coisa de... Não só a percepção das pessoas, porque tem uma coisa que é o que está acontecendo e outra coisa que é o que as pessoas estão vendo e como elas significam isso para falar. Então, veja bem, eu me referi a mim mesma como desconforto sobre o palco. E as pessoas se referiam a mim como você precisa se mexer mais. Não é uma questão de se mexer mais ou se mexer menos. E, gente, tem uma palestra inteira sobre isso no YouTube, em que eu mostro um vídeo do 5 em ponto no começo da palestra e no final eu mostro um vídeo de mim mesma num show solo em 2018. Quando terminou a palestra, que eu terminei de mostrar o vídeo, eu me dei conta de algo que eu nunca tinha me dado conta. No segundo vídeo que eu coloco, eu não me mexo e os meus ombros sobem. Mas não é possível que alguém olhe para aquela pessoa daquele segundo vídeo e diga: você precisa se mexer mais. Porque aquela pessoa não precisa se mexer mais. Não diz respeito ao quanto você se mexe, e sim a como você está com o seu corpo no palco. Entende? Então, você pode se mexer muito, você pode se mexer pouco, e etc. Uma coisa não tem a ver com a outra. Espontaneidade, organicidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tudo isso, dentro deste trabalho aqui, tem a ver com como você está dentro do seu corpo. E isso não é isso ainda. É mais como você é corpo naquele momento. E como você se conecta com essa estrutura que é você. Que você não tem, que não faz parte de você. Que é você. E aí você para de pensar em termos de se mexer mais ou se mexer menos. Porque não é isso que importa. Mas vamos pra frente. Cheguei lá nas artes cênicas e disse: agora vou perder. Davi, estar à vontade no palco ou não transparece. Exatamente. E, mais uma vez, não tem a ver com se mexer mais ou menos. Porque tem gente que não se mexe, ou tem momentos em que eu não me mexo no palco, e ninguém nunca mais disse pra mim: você precisa se mexer mais. Eu ouço o contrário. Você tem uma presença enorme. A presença é mais importante. É muita coisa envolvida, exatamente, Cleandro.
Bom, então eu cheguei nas artes cênicas tentando perder a timidez, que é o que a gente, né? Eu queria me mexer mais, então vou perder a timidez. Essas coisas que parecem que são assim, mas não são exatamente isso. Pelo menos não depois desse tempo todo, que eu tô em 2004 ainda. 2004, quando eu entrei nas artes cênicas, 2004 também, se eu não me engano, eu posso estar enganada, se tiver alguém aí do Coral do Cem dessa época, acho que foi a primeira vez na vida que eu montei um espetáculo cênico com um coral, constituído como coro. Eu já tinha feito isso em disciplinas, mas eu nunca tinha feito isso com um coral. Então tinha muitas coisas acontecendo, inclusive descobertas e conquistas alcançadas dentro do curso de artes cênicas. Mas o curso de artes cênicas não me deu o que eu estava procurando. Não me deu esse conforto comigo mesma, com o meu corpo e com o palco. Mas me deu algo muito mais interessante. Foi no curso de artes cênicas que eu descobri que existe uma coisa chamada eutonia. Um negócio que já é lindo pelo nome. Eutonia significa bom tônus. E a primeira coisa que me ganhou na Gerda Alexander, que é a criadora da eutonia, foi essa ideia de bom tônus. Foi a ideia de não é relaxar, gente. Não tem a ver com relaxar. Não significa não ter tônus ou estar relaxado. Significa usar apenas a quantidade de esforço, de tensão muscular suficiente para fazer aquela atividade que você está fazendo. Galba, pesquisa importantíssima. Obrigada, baby. Emiliana fala muito disso. Sempre digo que cantar é um verbo de autoconhecimento. Você sabe que ultimamente eu tenho pensado nessa coisa de autoconhecimento? Eu entrei num desafio de meditação, que sempre foi um desafio para mim, tá? É tempo que eu tô tentando. E cada dia tem insights poderosíssimos que eu posso linkar com a somática. Então, eu acho que essa coisa de autoconhecimento é um caminho, e no caminho você pode seguir vários caminhos, mas você também pode encontrar muitas coisas. Eu acho que cantar é uma delas. Somática é outra. Mas mesmo nesse caminho de autoconhecimento do corpo, existem outras possibilidades. E depois dessa parte, vamos voltar aqui para a eutonia. Aí tem uma história da Gerda Alexander, que eu vou precisar ler para não falar besteira. Mas que é o máximo, ó. Ela tinha uma condição física precária, muito precária, a ponto de dizerem pra ela em algum momento: você não pode se mexer, amiga, você não pode. Deixa eu ver se eu escrevi aqui qual era o problema. Se eu não me engano, era febre reumática. Eu coloco em algum lugar aqui, mas eu não consigo me lembrar. Mas bom, o que ela queria ser da vida? Bailarina. Então ela não podia se mexer por conta de uma condição física, né? Um problema de saúde. Ela queria ser bailarina. O que ela faz? Que pra mim, não só ela, né? Vários criadores somáticos, é o suprassumo da inteligência de uma pessoa. Ela começa a se observar para descobrir o que ela podia fazer para sair daquela condição. E aí ela cria uma prática somática chamada eutonia. Eu conheci a Gerda Alexander e a eutonia, li todo o livro que eu podia ler sobre ela. E depois eu descobri que existia o Matthias Alexander, criador da técnica, outra Alexander, criador da técnica de Alexander. E eu fui descobrindo. E um belo dia, eu cheguei ao primeiro capítulo de um livro que eu mostro tanto que geralmente está do meu lado, mas não está hoje. Por quê? Porque eu não me preparei para isso. Achei. Esse rapaz aqui que tá todo acabadinho, que ele é original de 77. Esse rapaz que não dá pra vocês lerem, porque o Insta vira, mas chama-se O Corpo Tem Suas Razões. É um livro de Thérèse Bertherat e Carol Bernstein. A primeira versão dele pro Brasil, para o português, é de 77. Ou seja, este livro tem a minha idade. Eu já era professora do curso de artes cênicas que eu tinha feito nessa época, e um colega estava mostrando para os estudantes dele o primeiro capítulo do livro. Ele tirou xerox e eu comecei a ler e disse: puxa, que legal isso aqui. Aí ele disse: você quer? Fica com um para ler. Eu li o primeiro capítulo e quando terminei o primeiro capítulo eu disse: gente, é isso que eu quero. Tudo que eu estava procurando nas artes cênicas não tem a ver com teatro. Tem a ver com isso aqui. É isso que essa mulher diz que eu quero. Exatamente, Zeca. A Thérèse Bertherat, quem já me ouviu uma vez, já ouviu falar dela e de tudo que ela é na minha vida, é a criadora de uma prática somática chamada antiginástica. Eu comprei o livro inteiro, umas 500 vezes. Tem uns movimentos que ela sugere no final, que ela chama de preliminares, porque para ela são exatamente isso. Inícios de um caminho com o seu próprio corpo. Aí eu li o segundo, e o segundo quebrou ainda mais minha cabeça. Quebrou não, explodiu mais ainda a minha cabeça.
E aí eu comecei a comprar todos os livros dela e resolvi que eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Só que não existia no Ceará, não existe ainda. Não existia no Nordeste na época. Eu não tinha grana para ir lá pro Rio ou para São Paulo e disse, vamos deixar para lá, vamos ler os livros, que é o que eu posso fazer nesse momento. E deixei para lá, mas não deixei para lá deixado. Eu continuei lendo a respeito, tudo o que eu podia, e resolvi, eu tô vendo aqui só para ver se eu tô pulando alguma coisa. Eu resolvi que corpo era o que eu queria pesquisar, que na verdade não era artes cênicas, que na verdade não era como me mexer mais. Eu estava inclusive já pensando em procurar alguma coisa da dança, porque para mim era alguma coisa de movimento, mas não, era corpo, era isso que eu queria pesquisar. A antiginástica da Thérèse Bertherat se fundamenta nas descobertas de uma outra, a Thérèse é fisioterapeuta, né? E ela baseia a obra dela e a prática dela no trabalho de uma outra fisioterapeuta chamada Françoise Mézières, para quem... E aqui a gente tem a descoberta da Mézières, que é incrível, embora hoje em dia eu já pense para outro lado, mas é incrível mesmo. O que ela diz? Ela diz que nós temos uma cadeia, nós temos na parte de trás do corpo um conjunto de músculos que estão interligados e que trabalham solidariamente. E o que você faz com um reverbera até o final do outro. E gera uma reação em cadeia. Que começa... E aqui eu vou ser realmente bem superficial, gente. Não é exatamente isso, não, eu vou ser bem superficial. Que começa no comecinho da sua coluna cervical e vai até a sola do seu pé. Isso significa que se tem uma descompensação no seu pescoço, pode ser que ela não tenha nascido no seu pescoço, pode ser que ela tenha nascido da maneira como você pisa o pé no chão. Por quê? Se você não pisa no pé no chão de uma maneira equilibrada e organizada, isso vai reverberar até o seu pescoço e vice-versa. Ao mesmo tempo, ela diz que na frente a gente tem músculos que não estão em cadeia. A Françoise Mézières, porque existem várias outras teorias somáticas, certo? Na frente os músculos não estão em cadeia. Então, eles não têm essa força que os músculos de trás têm. Como se não bastasse, esses são os músculos que nos colocam de pé. Então, a maior parte das coisas que a gente faz cotidianamente age para fortalecer ainda mais essa cadeia muscular e deixar ela ainda mais rígida, encurtada. Porque se uma coisa tá forte demais, ela começa a encurtar. E isso gera uma flacidez da musculatura da frente. E ela diz, além disso, que essa é a causa de todas as nossos problemas de deformação, de marcha, de tudo que a gente pode imaginar. E aqui, prestem atenção, excetuando, obviamente, problemas causados por cirurgias, por acidentes, porque, sabe, assim, problemas causados, que você já nasceu com eles, etc, etc. Ela tá falando de problemas gerados ao longo da vida. E ela diz mais, é possível reverter. Tudo que você construiu por tensão muscular é possível reverter em qualquer idade. A Françoise Mézières tinha um trabalho com fisioterapeutas para tratar pessoas. A Thérèse pegou essa ideia da Mézières, eu estou reduzindo tudo, e transformou em um trabalho coletivo, de autorresponsabilidade. Então, cada pessoa por si vai fazer o trabalho em si mesma com uma pessoa que orienta, que é o profissional de antiginástica. E isso, assim, muitas coisas aqui me deixaram doida. Eu precisava saber como era. Mas, como eu tinha dito pra vocês, eu não tinha condições de fazer isso naquela hora. Então, vamos pra frente na história. Eu já tendo resolvido que o que eu queria pesquisar na minha vida era corpo e a relação de corpo e voz cantada, cheguei no ano de 2011. E aí, no ano de 2011, acontecem 3 coisas muito importantes nesse caminho de chegar aqui onde eu estou. A primeira delas, isso não é uma ordem cronológica, provavelmente também não é uma ordem de importância, à medida que isso foi acontecendo, aparecendo na minha cabeça. A primeira delas foi, eu concluí o meu mestrado, onde eu estava pesquisando voz e corpo. O título da minha dissertação, que está lá no repositório da UFC, eu concluí o mestrado em Educação Brasileira, é Corpo, Voz em contexto coletivo, ações vocais formativas no canto coral. Eu estava tentando descobrir como é que as pessoas incluíam o corpo na preparação vocal de cantores. Pensando que
a maior parte dos livros, dos tratados dos professores que eu encontrei na minha vida diziam que o instrumento do cantor é o corpo e que você precisava necessariamente incluir, essas são palavras daquela época, veja bem, de 2011, incluir o corpo no trabalho de preparação vocal. Já que todo mundo dizia isso, então eu precisava ver na prática. Na prática ainda não tinha visto. Então eu resolvi olhar para um lugar onde necessariamente tivesse que ter o trabalho de corpo relacionado à preparação vocal. Então fui olhar para corais cênicos. E aí, na verdade, um coro cênico específico, que era o coral da UFC de Fortaleza, que na época estava remontando um espetáculo chamado Bora Andar Brasil. Eu tinha um referencial teórico todo de autores do teatro, né, de encenadores, dramaturgos, não, de teóricos do teatro, na verdade, porque era isso que estava na minha cabeça na época. Eu tinha acabado de concluir o curso de artes cênicas e eu tava querendo descobrir como é que as pessoas trabalhavam o corpo. E aí lá eu cheguei às minhas conclusões, que não são exatamente as que interessam para cá. O que interessa para cá são três coisas fundamentais que foram descobertas da pesquisa, mesmo que talvez não estejam tão claras, porque meus questionamentos da época eram outros. Meus questionamentos de hoje ou de 2017, quando eu ingressei no doutorado, já eram completamente diferentes. Então, o que eu trago para este trabalho de doutorado daquela época são três coisas bem importantes. A primeira é essa relação de aquecimento vocal e corpo de cantoras e cantores. E aí eu vou falar de uma coisa bem específica. Numa das entrevistas, o preparador vocal do grupo, eu entrevistei duas preparadoras de corpo, um monte de gente, o trabalho tá lá. Vou trazer o que é importante para cá. Em uma das entrevistas, um dos preparadores de voz falou assim: olha, quando eu faço o aquecimento vocal antes da pessoa lá do corpo, da professora de corpo, fazer a preparação corporal, é completamente diferente de quando eu faço depois. Se eu fizer antes, eu tenho um grau de disponibilidade menor do que se eu fizer depois. Me parece que quando as pessoas fazem o aquecimento corporal antes do aquecimento vocal, elas chegam não só mais disponíveis, elas chegam mais aquecidas mesmo. É tudo mais fluido, o aquecimento vai mais rápido e a voz sai melhor e um monte de coisa. Ou seja, isso já me dava uma pista muito importante. Puxa vida, quer dizer então que é diferente fazer o aquecimento vocal depois do corpo? Mas por quê? Pão! Coisa número 1. Coisa número 2 é a bendita da organicidade, que é uma palavra que apareceu muito nas falas, principalmente dos regentes e dos preparadores. Muito. É uma palavra que apareceu constantemente. É uma palavra difícil da gente definir, mas eu vou definir rapidamente aqui. Organicidade é uma fluidez na movimentação. Falando especificamente com relação ao corpo do cantor em cena. Então eu tinha um coro cênico que tinha essa dificuldade específica, que era a de organicidade. E aí também tem um relato foi muito importante de um dos regentes, que ele fala assim: olha, sabe o que acontece? Às vezes eu tô aqui no ensaio de voz e tá lindo, a voz é linda, tá tudo afinado, as vozes são belas, a potência. E aí tá lá no ensaio de cena e é fluido, é maravilhoso, é bonito, é orgânico. E aí a gente vai juntar as duas coisas, é uma desgraça. Uma desgraça, eu vou falando, gente, não falou isso não. Mas ele falou basicamente isso. É muito difícil quando junta as duas coisas, a organicidade vai para o espaço, vira aquele negócio. Ou desafina tudo, ou a voz se perde, ou o corpo não é mais fluido, né? E aí precisa de tempo para que essas coisas vão se encontrando. E aí quando chega no dia de apresentar o espetáculo, tá tudo de boas. Essa é uma coisa importante. Quer dizer que essa fluidez não acontece para sempre, sempre desde o começo. Parece besteira, né? Parece que eu descobri a pólvora, mas foi muito importante dentro deste trabalho aqui. E tem a terceira coisa que provavelmente foi a mais importante de todas. E isso aí vocês não vão ver na dissertação, porque é uma coisa que eu vim me dar conta depois, olhando inclusive para o meu próprio trabalho.
Olha só, eu fui pesquisar um lugar que tinha necessariamente que ter voz e corpo vistos com o mesmo peso, porque era isso que ia ser mostrado em cena. Na minha cabeça era isso. Então eu fui observar esse lugar. E eu chego nesse lugar, o que você tem? Voz, corpo, junta. Entende? Existiam lugares diferentes, espaços diferentes de aprendizado. Eu não quero usar a palavra treinamento, de desenvolvimento, sei lá, para cada ponto desses. E aí eu vou voltar para essa coisa da organicidade. Eu tinha um espaço reservado à voz, um espaço reservado a corpo, e no final das contas eu queria que, juntando, fosse tudo lindo, já que a voz estava legal e o corpo estava legal, juntando tinha que ser tudo maravilhoso. Mas não era isso que acontecia. E aí eu olhei para os meus próprios grupos e foi isso que eu vi. Eu quero um trabalho que seja voz cantada e movimentação cênica, mas eu tenho um espaço de preparação vocal e um espaço de preparação de corpo. Como isso faz algum sentido se eu tô falando faz tempo? Porque sim, nesse momento eu já estava falando fazia tempo, que voz é corpo. Se voz é corpo, não tinha que estar tudo junto? Ou pensado de uma forma conjunta? Se as pessoas estão dizendo que o instrumento do cantor é o corpo, por que eu não encontro em lugar nenhum? Porque não era isso que acontecia comigo. Algo que realmente isso seja pensado de forma única. E de forma única, porque sim, já vi várias vezes. Você faz um aquecimento bem tradicional com as pessoas se mexendo de alguma forma. Não era isso que eu estava falando, não era isso que eu estava pensando. Essa foi uma das coisas que aconteceu em 2011 e foi um dos impulsionadores dessa pesquisa. A segunda coisa que me aconteceu em 2011 foi entrei na UFC de Sobral. Peraí, que eu chego já aqui, para não me perder no meu roteirinho. Em 2011, eu comecei a dar aula no curso de licenciatura em música da UFC em Sobral. Se você acha que isso não tem nada a ver, para mim tem tudo a ver. É muito diferente olhar para... Até então tinha tido vários contratos como professora substituta, e é muito diferente olhar para um espaço e saber que você pode pensar a longo prazo, porque você vai ter tempo de acompanhar aquelas pessoas. Até então eu pensava em 2 anos. Em 2 anos tem que construir alguma coisa que depois vai acabar. Gente, acabou o contrato. Isso muda as coisas, e muda mesmo, muda de forma real. Rick. Ah, que coisa mais linda! É importantíssimo, cara, muito importante na história da minha vida. Que bom, é importante que seja relevante para o mundo também. Essa é uma coisa. A outra eu comecei a pensar de forma, provavelmente porque eu tinha mais tempo para pensar nisso também, de forma mais efetiva, que o objetivo daquele curso era preparar pessoas que estariam em suas próprias salas de aula, lidando com corpos de outras pessoas. Então eu não estava só lidando com os corpos daquelas pessoas, mas aquelas pessoas teriam seus próprios estudantes, suas próprias estudantes, nem suas próprias salas de aula. E isso era muito importante. E aí, tem uma coisa que eu vou precisar ler mesmo. Tem toda essa coisa de entender quem é a pessoa que está entrando, qual é o caminho que ela vai fazer dentro do curso, para onde que ela vai depois, o que ela vai pensar depois. E pensando que eu estou trabalhando nessa perspectiva de formar professores e professoras, tinha uma coisa linda que não estou conseguindo achar aqui em lugar nenhum, porque provavelmente eu tirei desse lugar aqui. Paciência. Mas bom, eu vou ler mais um pedacinho da introdução para vocês entenderem por que isso é importante. Entendo que ao preparar a professora ou o professor, que eu acredito que devem estar em sala de aula, vocalmente eu preciso pensar em todos os aspectos, em todos esses aspectos de formação. Porque eu só tô lendo esse, não faz muito sentido, mas bora pra frente. Entendo que as disciplinas pelas quais eu sou responsável, que são as disciplinas ligadas diretamente à voz, né? Técnica vocal, canto coral e regência, devem pensar nessa direção, de formar um professor e uma professora. Que é importante entender a voz dos estudantes como corpo, e seu corpo como peça fundamental em sua formação e expressão. Que ao final do curso, essas mesmas pessoas serão responsáveis por corpos, vozes, expressão e formação de outros estudantes. E aqui eu comecei a pensar em educação somática como um possível caminho nessa direção.
Porque estudantes e profissionais de que falo não serão necessariamente cantoras e cantores solistas profissionais. Antes disso, são pessoas que têm uma voz dentro de um corpo. Isso está... Já tem uma coisa aqui que eu vou precisar mudar. Página 22. Que são pessoas que têm uma voz que é corpo, onde tudo está integrado. E podem, a partir daí, com seu corpo, serem capazes de se expressar. Vamos saber. E aí, né, é esse o ponto em que eu posso começar a pensar em antiginástica de outra forma. Em 2011 foi quando eu realmente pude, financeiramente falando, pensar em fazer antiginástica. E aí, pra mim, o caminho que se abriu foi direto da formação, porque eu não tinha condições de ir toda semana em algum lugar para experienciar a antiginástica. Eu passei um ano inteiro, entre outubro de 2011 e outubro de 2012, participando de vivências, porque era obrigatório, na época tinha uma quantidade mínima de vivências que eu tinha que fazer antes de iniciar a formação. Iniciei a formação em outubro de 2012, e em fevereiro de 2012 eu comecei a trabalhar com o Vocal UFC. Eu iniciei, né, o projeto de extensão Vocal UFC, que era um grupo de coral que se pretendia cênico, embora eu não goste de usar esse termo para o vocal, mas bom, que pretendia montar espetáculos cênicos. E aí, comecei o vocal no começo de 2012, comecei a formação em antiginástica no final de 2012, tudo o que eu aprendia, eu colocava imediatamente nos ensaios. Então, eu comecei a fazer primeiras experimentações, eu comecei a realizar primeiras experiências de como seria colocar esse pensamento somático e os movimentos que eu estava aprendendo dentro dos ensaios. O que aconteceria se eu fizesse isso? O Zé que está falando, eu estava lá, acho que daqui a Érica e a Tátila também, nesta época, tiveram um monte de antiginástica no ensaio, sabe? Eu nem estava fazendo. Na verdade, eu comecei a fazer isso nas disciplinas também, porque sim, que é isso, né? Conhecimento é para rodar. E realizar essas experiências me trouxe muito material novo para pensar. Ah, quer dizer que quando eu faço isso acontece isso? E aí tem um exemplo que eu vou dar mais pra frente, mas que sempre me perseguiu, que é esse de... Como é que... E na época eu pensava exatamente assim, certo, gente? Hoje eu penso diferente. Como é que você faz pra pessoa X abrir a boca? Você não faz, né? Mas na época eu pensava assim. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz essa experiência, né, de adaptar um movimento da antiginástica, um movimento que eu aprendi na antiginástica, e trazer para uma disciplina e observar a diferença gritante nas vozes das pessoas logo depois disso, eu levei um susto tão grande que eu pensei, é isso, gente, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que pesquisar, é nesse caminho que eu tenho que seguir. Brasil. Simone, e se a escola tolhe o uso do corpo e também não propicia aos alunos e alunas o uso pleno, artístico, sensível, dentro do espaço escolar? O que esse professor que você forma vai fazer? Essa foi uma pergunta que realmente me seguiu ao longo do trabalho. Foi uma pergunta que a minha orientadora, eu não falei, né, gente? Desculpem, mas bora lá. Minha orientadora é a professora doutora Margarete Arroio, da Unesp. Ela me fez várias vezes. Na verdade, assim, ela me fez outra pergunta que ia nesse sentido também, mas as pessoas que participaram comigo da pesquisa, do trabalho de campo da pesquisa, me perguntaram várias vezes, porque tinha muitos professores lá dentro, professoras, como é que você faz isso na sala de aula? Só que o que acontece é que quando eu cheguei ao final da pesquisa, porque eu fui pensando nessa pergunta ao longo de todo o trabalho, mas quando eu cheguei ao final e escrevi a conclusão, veio muito claramente na minha cabeça em que sentido ia isso. Então eu vou deixar, e tu vai me perdoar, mas eu vou deixar para responder sua pergunta na última live, porque ela faz parte dos meus resultados. Sim, eu precisava pensar nisso, já que eu estou em uma sala de aula, trabalhando com pessoas que estarão em salas de aula, e eu preciso pensar que nem sempre as pessoas têm o espaço que eu tenho, e que às vezes eu nem tenho, mas que em geral eu tenho para trabalhar, do tipo, vou fazer uma pergunta direta que um dos participantes do meu trabalho de campo fez. O que você faz com 80 pessoas? Joga todo mundo no chão? Eu fazia isso com 80 pessoas na disciplina de canto coral. Todo mundo no chão. Não é fácil. Em alguns lugares, não é possível. Mas sim, ainda assim, esse trabalho tem
resultados relevantes, mesmo que não seja possível, joga todo mundo no chão, ainda dá pra pensar dessa forma. Mesmo porque ao longo da pesquisa eu mudei inclusive o meu objetivo, né? Minha forma de pensar. Ela faz o engajamento dela. Gente, não é fácil mesmo não. A pessoa quer tocar baixo, aí ela chega lá, tem que fazer canto coral, que ela já não quer. Aí tem que fazer técnica vocal, que ela não quer. A professora ainda diz assim, deita no chão, ela não quer. Mas é possível. Bora pra frente. Então sim, em 2011 eu também tive os meus primeiros contatos na prática com a antiginástica, né? Eu comecei aí, tive a minha primeira vivência de antiginástica em São Paulo, eu acho que foi a primeira que eu fiz com a Andréa Cardoso. E comecei a trazer isso para os meus ensaios, para as minhas aulas, e comecei a ver que esse era o caminho. Eu já estava pensando que a somática seria o caminho, porque daí eu já tinha descoberto que tinha algo muito maior que envolvia todas essas práticas que eu estava conhecendo, como a eutania, o trabalho da Lilian Riefried, da ginástica holística, o trabalho do Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, o Matthias Alexander com a técnica de Alexander e a antiginástica. Eu falei, isso tudo faz muito sentido, que tem alguma coisa que une isso tudo, porque pensam muito na mesma direção, embora não seja a mesma coisa. Aí eu descobri que existia a somática. Eu vou explicar o que é somática no capítulo 2. E eu já estava pensando que a somática seria o meu caminho. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu já tinha objetivos muito maiores do que como é que eu me posiciono no palco, como é que eu me sinto mais confortável com o meu corpo. Eu também já tinha começado a dar aula particular e já tinha começado a trabalhar na universidade bem antes de 2011. Então eu já estava pensando em como é que eu ajudo desculpem, como é que eu ajudo as pessoas que vêm estudar comigo, porque eu dava aula de canto, a lidarem melhor com seus corpos, porque algumas vezes é realmente como lidar melhor com seu corpo. Porque eu já tinha entendido que não era como faz essa pessoa abrir a boca, entende? Porque não adiantava mandar a pessoa abrir a boca. Abre a boca, era pra ser só isso, né? Mas não é só isso. Sugerir, convidar, não adiantava. Botar um espelho na sala de aula, olha ali, tu não tá abrindo a boca, cara, abre a boca. Não adianta. Então tem alguma coisa bem maior do que isso, que eu preciso entender para poder ajudar essa pessoa a possivelmente modificar a forma como ela lida com o próprio corpo. Eu não estava mais nem começando, já tinha várias experiências de coro cênico, eu já tinha entendido que um espaço de corpo e um espaço de voz em momentos diferentes e separados não era o caminho. Eu já tinha começado a colocar antiginástica e aí foi esse momento que eu pensei, é isso, eu preciso seguir esse caminho da antiginástica. Eu cheguei aqui com este pensamento, eu cheguei em 2017 em São Paulo com esse pensamento. Mas bora lá, a gente chega já no objetivo. E aqui é onde eu chego ao doutorado. Pensando nessas coisas todas, como eu me ajudo é ótimo. Mas é isso, como é que eu posso lidar melhor com o meu corpo, me sentir mais confortável com ele, entender melhor como é isso? Como eu posso ajudar um aluno ou uma aluna a entender melhor, estar mais confortável com o seu próprio corpo para poder cantar? Como é que eu posso ajudar um professor em formação ou uma professora em formação a lidar melhor com o seu corpo para depois poder lidar melhor com os corpos das pessoas que estarão com eles e elas na sala de aula? Ou ainda, como é que eu posso ajudar meus coralistas e minhas coralistas a estarem melhor com seus corpos, porque vão estar com eles na hora que estiverem cantando em cena em um espetáculo do Vocal UFC, porque no caso era no Vocal UFC que eu tava. Essas perguntas todas foram as perguntas que me trouxeram até o lugar onde eu estava quando eu iniciei o doutorado. Quando eu comecei, eu tinha o objetivo de criar uma metodologia de preparação vocal para cantoras e cantores coralistas que lidassem com o corpo dessa pessoa, que lidasse com os corpos dessas pessoas da mesma forma como a educação somática lida com o corpo de uma pessoa no mundo. Principalmente porque, como eu disse antes, né, um estudante é uma pessoa em formação também. Aquela é uma parte da longa formação daquelas pessoas. E eu preciso ver essas pessoas dessa forma. Não necessariamente vão ser cantores solistas. Vão ser gente com seus corpos, com suas vozes e com suas possibilidades plenas de expressão. É para isso que a gente está na licenciatura, na minha cabeça. É só 1 hora, eu abrir de novo. Olha, o Instagram não estava cortando a gente com 1 hora, não. Se cortar e eu não tiver terminado a introdução, eu abro de novo, tá?
Mas ele não tava cortando, não. Eu já fiz live de mais de 1 hora. Vamos torcer, vamos torcer. Então eu chego primeiro ao objetivo, e é que eu vou começar a ler, porque são coisas mais técnicas. Como eu estava falando, quando eu comecei o doutorado eu estava pensando em antiginástica, mas uma vez estando em São Paulo, porque para quem não sabe essa pesquisa foi desenvolvida na cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de encontrar outras práticas somáticas, outras formas de pensar o corpo, que mesmo que fossem na mesma direção, porque é tudo educação somática, partiam de lugares diferentes. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Partiam de lugares diferentes, então pensavam de formas diferentes. Por me passo o dia todo eu também. Por isso que não pode, por isso que tem que ter limite. Então, por exemplo, eu vou contar o caminho inteiro no capítulo 2, mas eu descobri que existia o método GDS de cadeias musculares e articulares, que fala que não existe só uma cadeia, como a Mézières falava e a Thérèse coloca na prática dela. Existem 6. 6. Não é uma, são 6. É uma maneira completamente diferente de pensar. Eu descobri que existia a técnica de Alexander, que eu já tinha descoberto, mas nunca tinha estudado a fundo, que lida com pensamento, entende? Que coloca na frente de tudo como você pensa. Que diz que como você pensa gera tensão muscular necessariamente, porque tudo vai se traduzir como tensão muscular. Eu descobri que existia, sei lá, coordenação motora de Pirret e Béziers, que existia um monte de coisa, sabe? Moshe Feldenkrais, que diz que a maneira como você... Não é só ele que diz, mas isso é uma peça-chave no trabalho dele. Ele diz que a maneira como você imagina que se movimenta é a maneira como você se movimenta, independente da realidade. Então, por exemplo, que se você acha que coluna é uma coluna dura, rígida, reta, é assim que você vai se movimentar. Mesmo que a coluna, na verdade, seja cheia de curvas e flexível. Bastante flexível, mais do que a gente imagina que ela seja. Mesmo que essa seja a possibilidade da sua coluna, se você imagina que ela é rígida, você vai se movimentar dessa forma. Então, mais eficiente do que mudar a maneira como você movimenta é mudar a maneira como você imagina que você é. Mudar a sua autoimagem vai fazer com que você mude a sua movimentação. Eu descobri um monte de coisa, eu pude ver várias outras possibilidades e eu pude incluí-las todas nesse trabalho que eu estava criando. Então... agora, nesse momento que o trabalho está terminando, porque sim, o objetivo vai mudar ao longo da pesquisa inteira. Meu objetivo é, com este trabalho, compreender de que maneira, e isso é o capítulo 2, a educação somática pode contribuir para a formação vocal da cantora e do cantor, e partindo desta compreensão, elaborar uma proposta de preparação vocal de coralistas fundamentada nessa ideia de voz como corpo. E acabei de ver mais um erro, gente. Como é que pode? É isso mesmo. Produção pra frente. Fundamentada nessa ideia de apresentada de voz como corpo. Ou como unidade psicofísica. Eu vou explicar o que é unidade psicofísica, acho que é no capítulo 4. Com vontade de ir por esse caminho de pesquisa. Eu sempre incentivarei todo mundo. Esse é o melhor lugar que existe, é o da educação somática mesmo. Mudar sua autoimagem vai mudar a forma como você se movimenta, sim? Sim. Não é, como eu disse, não é só o Feldenkrais que diz isso. Não é mesmo. Quando eu estiver no capítulo 2 falando especificamente sobre educação somática, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. Parto das seguintes questões de pesquisa. A. Vivenciar corpo, movimento, voz de maneira integrada favorece a aprendizagem do canto? De que maneira? B. Que procedimentos metodológicos poderiam ser abordados no trabalho corporal da cantora e do cantor coralista durante sua preparação vocal? E aí eu preciso explicar alguns termos que eu uso aqui, porque tem a ver com a maneira como eu os penso neste trabalho. Preparação vocal neste trabalho não deve ser entendida apenas como aquecimento ou como técnica vocal, mas também e especialmente como momento de aprendizagem, espaço de formação da cantora e do cantor coralista e lugar de experiências e explorações do ato de cantar. E isso é o que entendo por preparação vocal. E por formação, já que ela consta dessa definição específica de preparação vocal, eu vou usar a concepção de Peixoto, que é um dos autores que eu trabalho aqui. Na verdade, é uma concepção de Peixoto fundamentada nas ideias de Merleau-Ponty a respeito de
Experiência. Formação nesse sentido é expressão de criatividade, autonomia e criticidade oposta à instrumentalização, que seria o ato mecânico de reprodução e negação do mundo vivido. Essa é uma ideia de formação que está fundamentada na compreensão de Merleau-Ponty do que é o ser humano no mundo. Eu vou falar e do corpo como lugar de aprendizagem, né? Lugar gerador de aprendizagem. Isso eu vou falar melhor na próxima live, que é sobre o capítulo 1, o meu referencial teórico. E unidade psicofísica. Gente, assim que a pessoa descobre os erros que ela tem que corrigir, tudo bem. Já foi pra banca, Deus tá vendo. Bora lá. Unidade psicofísica, fundamentada na ideia de educação somática, mas principalmente do Alexander, né? Do Matthias Alexander. Principalmente, mas não especificamente. É a ideia de que o corpo coordena suas funções fisiológicas elementares em estreita relação com as funções mais complexas: imaginação, percepção, ação, emoção. Ou seja, as dimensões corporal, emocional e psicológica estão interrelacionadas e interligadas no funcionamento e comportamento de uma pessoa. Isso significa que corpo é tudo. E quando eu digo que corpo é tudo, significa que você não tem uma mente que flutua aqui em cima em algum lugar e um corpo que é essa parte terrena, né? Um invólucro que só não está morto porque tem uma mente. Não existe uma emoção que surgiu, sabe, só da mente e que não tem absolutamente nada a ver com este corpo que só serve mesmo para você comer e engordar. Não. Não existe um pensamento que é superior e que está ligado a um plano mais sutil e que não tem absolutamente nada a ver com o corpo, que é uma coisa mais terrena. Significa que corpo engloba todas essas coisas. Corpo é pensamento, emoção, sentimento, psique, comportamento. Em especial para este trabalho específico, eu vou dizer isso de novo no capítulo 2, corpo é voz. Não existe uma voz, que como a gente costuma ver na técnica vocal, parece isso que eu falei da mente, né? Algo que flutua aqui em cima, algo superior que está aqui, que no máximo é a sua laringe e desce até o diafragma, gente, enfim, não tem mais nada além disso. O jeito que você pisa no chão, não importa, não interessa, não tem nada a ver. Não, o jeito que você pisa no chão influencia diretamente a sua voz, porque voz é corpo. Para este trabalho, para a educação somática, para a forma como eu penso aqui. Existe um campo empírico que vai ser melhor falado no capítulo 3, que foram 2 oficinas. A primeira foi de preparação vocal dentro de um grupo que já existia na Unifesp, que foi no primeiro semestre de 2018, eu trabalhei com eles, utilizando justamente essas ideias. Teoricamente foi isso que eu fiz, eu tinha 30 minutos e fiz um trabalho de preparação vocal com eles. No segundo semestre, eu senti a necessidade de estar num espaço que fosse pensado dessa forma do começo até o fim. Então, houve uma outra oficina com interessados, com inscrições abertas, e que aconteceu no segundo semestre de 2018 na Unesp, em São Paulo. A segunda oficina foi realmente criada especificamente para esta pesquisa. Então, é isso. A primeira oficina influenciou a segunda, porque dos aprendizados que eu tive na primeira, eu pude modificar a segunda oficina, e basicamente a segunda oficina é o que gerou a proposta que eu apresento nesta pesquisa. A pesquisa foi guiada pelas ideias... Peraí, é porque eu mudei isso também. Pela ideia de cognição como experiência corporificada. E eu vou explicar, inclusive, porque eu uso esse termo. Apresentada pela abordagem atuacionista, também conhecida como enação, proposta por Varela, Thompson e Roche, num trabalho que foi inspirado, inclusive, também na fenomenologia de Merleau-Ponty. Para os autores, e essa é uma ideia central, que eu vou explicar melhor na próxima live, os processos de conhecimento derivariam da interação entre corpo, mente e ambiente, resultando em uma cognição corporificada, ou seja, você aprende também por ser um corpo. Isso significa também que aprender não é uma atividade da mente, essa mente que eu acabei de falar, né, que é algo sutil que flutua aqui em cima da cabeça da gente. Não existe aprender como reflexão atenta, concentração. Aprender é uma tarefa, aprender é uma atividade do corpo
por inteiro, do corpo como essa estrutura multidimensional da qual eu estava falando. Além disso, também tem os autores somáticos que embasaram esta proposta. A princípio, os autores que eu estudei mais profundamente, Therese Berterra, Lilian Ehrenfried, Odile Denis Struif, Gerda Alexander, Moshe Feldenkrais, Ivaldo Bertazzo, Frederic Matthias Alexander, Suzanne Pirret, Marie-Madeleine Bezieres. E além desses, investigadores do campo somático, Philippe Campion, Débora Pereira Bolsonaro, Helene Wozniado e Thomas Hanna. Thomas Hanna é um criador somático, mas o que tem aqui nessa tese dele não é a prática somática que ele criou, e sim as ideias dele de educação somática. Tese. Minha tese é a tese que eu defendo neste trabalho. Liberar o corpo de tensões excessivas e habituais, a partir da consciência de si e do conhecimento do próprio corpo, auxilia na construção de uma autoimagem corporal mais fidedigna, que era, aliás, é o que o Rick colocou aqui. Eu vou já olhar o que você colocou, Rick, deixa eu só terminar o parágrafo. Esta liberação deixa o corpo livre para se movimentar de forma mais adequada àquela atividade a que se está realizando. Compreendendo que adequado aqui tem uma relação direta com a atividade. Não existe adequado, solto no ar. É um adequado específico para aquele corpo e aquela atividade. De forma mais econômica, em termos de energia que você está despendendo, e expressiva e com menor desgaste físico, ou seja, com mais conforto. Assim, e provavelmente essa é a frase mais importante, em alternativa ao treinamento com vistas ao controle do corpo no canto, que é como se fundamenta a técnica vocal tradicional, eu sugiro a experiência da consciência plena do movimento desse corpo no momento da ação de cantar, como fundamental e indispensável na preparação vocal de cantores e cantoras coralistas. Ufa! É isso que eu fiz aqui nesse trabalho. Rick, se você enxerga a dança como uma ferramenta para essa organicidade e para o trabalho somático... Rick, eu não sei te dizer. Talvez fosse mais para mim faça mais sentido enxergar a somática como ferramenta de consciência com vistas ao trabalho da dança. Para mim isso faz bastante mais sentido. Eu acho que é possível usar a dança como possibilidade de autoconhecimento se você usar... Neste caso que eu tô pensando aqui, que é onde é o meu movimento, que é dentro da educação somática, se você pensar na dança de uma forma somática. Mas eu não acho que dança, por ser dança, certo? Esta pessoa aqui ajudaria nessa organicidade. Eu vou te dizer por quê, porque foi isso que eu busquei no teatro, com vários autores e várias possibilidades. E sim, eu estava prestes a ingressar na dança, é por isso que eu não posso afirmar, inclusive, né? Eu não estudei para saber isso. Mas eu acredito que artes cênicas, artes da música, fala bem especificamente, voz cantada, dança e várias outras coisas são expressões do corpo. E para acessar essa organicidade nessas expressões, eu acho que a melhor ferramenta é a somática. Eu espero ter te respondido. Me diz aí depois. Eu vou para frente. Então, esta tese tem 4 capítulos. Este não é um capítulo, ainda estou na introdução, por incrível que pareça. O capítulo número 1, eu devia ter colocado aqui mas bom, não vou dizer os títulos não, eu digo quando eu chegar neles. O capítulo número 1 é onde eu vou desenvolver o referencial teórico da pesquisa, fundamentado principalmente no Varela, Thompson e Roche, em especial em um trabalho específico, que é o de 92, aquele que todo mundo conhece, né? Que foi traduzido em português como mente incorporada. É isso, né? Mente incorporada. Eu tô falando isso porque eu uso outro termo. Eu não vi. Ah, que bom. Como eu não vi eu trabalhei com o original em inglês, eu não sei mais. Mas acho que é isso. Então é isso. E com as contribuições que circulam ao redor. A ideia de formação para Peixoto, que é baseada, como o trabalho do Varela, da Thompson e da Roche, na fenomenologia de Merleau-Ponty. E a ideia na verdade, um pequeno pedaço da ideia de saber de experiência do Jorge Larossa. Ele não é o principal aqui realmente é esse trabalho da Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Roche. Então, a ideia central é corpo como experiência. No segundo capítulo,
o meu segundo capítulo é a minha revisão de literatura e o meu caminho percorrido dentro da educação somática para explicar por que foram esses autores que eu escolhi trabalhar, de que forma eles chegaram nesse trabalho e o que deles é mais importante para esse trabalho. É a nova novela das 12 cenas dos próximos capítulos. É o que eu tô fazendo aqui, né? Literalmente, o próximo capítulo. O capítulo seguinte, então, é esse, que eu vou falar sobre educação somática e canto, e voz cantada. Os trabalhos... Gente, eu acho que eu abri o bicho errado, mas tudo bem, bora lá. Então, os trabalhos encontrados nesse caso, os trabalhos utilizados, se não é a melhor palavra não, mas vamos embora nela. Foram as seguintes práticas somáticas. Técnica de Alexander. Não, gente, não. Esses aqui foram os trabalhos que eu encontrei, mas os trabalhos que eu utilizei aqui foram técnica de Alexander, antiginástica, coordenação motora de Pirret e Béziers, método Bertazzo, do Ivaldo Bertazzo. Tô esquecendo alguém. E, obviamente, o método GDS de cadeias musculares e articulares. Gente, eu tô adorando esse lance da novela. Eu passei de 1 hora, então consigo chegar no final. Então, eu vou falar disso, revisão de literatura, explicar por que esse trabalho é original, inédito e qual foi o caminho somático que eu percorri. E aí a gente chega no terceiro capítulo, que é a metodologia, o caminho da pesquisa, os procedimentos metodológicos. Eu estou fundamentada no método cartográfico, embora eu não use exatamente o método cartográfico, e sim ideias do método. É uma pesquisa qualitativa, de natureza experiencial e descritiva, e aí eu vou contar também como é que foram os percursos das 2 oficinas que foram criadas, como eu estruturei a proposta para a primeira oficina e como eu estruturei a proposta para a segunda oficina, como foi que eu pensei para essas estruturas e algumas das descobertas da primeira oficina, da segunda não. Por quê? Porque a segunda estará no 4º capítulo. O 4º capítulo é o lugar. O 4º capítulo é realmente o trabalho criado. Então, ele vai falar da estrutura final da proposta, como foi concebida. E onde que de que maneira a segunda oficina sustenta essa estrutura. Também vou falar a respeito dos princípios, que eu fico no meio do caminho entre dizer se eles foram criados ou descobertos. Eu acho que estão mais para descobertos do que para criados, né? O que me orientou ao longo das 2 oficinas, em especial da segunda oficina, e que princípios, ao final das contas, eu julguei serem mais importantes para guiar uma pessoa que se proponha a usar esta proposta aqui. Deixa eu ver se eu escrevi eles aqui. Não, vai ficar para quando eu for falar desse capítulo. E os procedimentos ou estratégias, ou como eu prefiro muito mais falar, os modos de trabalho. De que maneira eu trabalhei com as pessoas, principalmente na segunda oficina, mas na verdade nas 2, e quais dessas maneiras eu elenquei, eu coloquei, eu estruturei, eu pensei serem mais importantes, mais interessantes para esta proposta. O capítulo inteiro, né, as 3 partes, a estrutura, os princípios e os modos de trabalho, tem relações, ligações, links com descobertas, com as falas das pessoas que eu entrevistei, que participaram dos trabalhos, com notas de dos diários de campo que eu realizei nas 2 oficinas, com os meus próprios ensaios que estão não só nos diários, mas às vezes inclusive nas entrevistas também. E é isso. Acho que é isso, gente. Aqui são coisas técnicas para quem vai ler. E só para terminar essa introdução, porque eu coloquei aqui, não vai fazer muito sentido para as lives, mas vai fazer sentido para quem for ler. Por mais que seja difícil fazer isso enquanto eu tô falando, por conta de 43 anos de vida e de aprendizado X, agora estou num outro aprendizado que é mais consciente, que eu tô tentando me direcionar. Mas essa tese teve pelo menos, esse trabalho escrito, o relatório escrito da tese, teve pelo menos a tentativa, eu já tô pegando aqui umas coisas que eu não fiz, de estabelecer uma linguagem um pouco menos opressora
do ponto de vista patriarcal. Então, na medida do possível, eu me dirigirei ao gênero masculino e feminino, sempre. Eu espero conseguir. Vamos ver. Vamos ver até onde a gente consegue. É isso. Esta foi a introdução. 70 minutos de introdução. Deixa eu ver aqui. Caio, eu quero ler essa tese depois do dia 26. Não sei qual é o meu prazo, ela vai estar publicada. Ah, sim, pois é, Caio, tem a dissertação. Eu não sou mais aquela pessoa, eu nem era, acho que quando ela foi publicada eu já não era mais aquela pessoa, mas esse é um trabalho importante para eu chegar aqui no lugar onde eu estou agora. Eu não só penso diferente, como eu procurei outros caminhos por causa da dissertação, mas ela está no repositório da UFC. É de que arraso, que chique, que honra, tô muito feliz. Me sinto chique agora. Obrigada, baby. E essa publicação em livro? Então, esse é um trabalho acadêmico, né? Eu conversei muito com a Margarete sobre essa publicação e em vários momentos ela disse pra mim, olha, isso tá muito interessante, mas para um livro, quando você terminar a tese, você escreve um livro, que vai ser um livro e não uma tese, então você pode escrever de uma outra maneira. Então, certamente, essa é uma história, né? Então, certamente essa história será contada em livro. Obrigada, Brasil, obrigada, pessoinhas. Na próxima quarta-feira, às 12 horas, estarei aqui nesse mesmo espaço. Se você está assistindo esse vídeo depois e quiser fazer alguma consideração, eu sou todo ouvido sempre, em qualquer lugar, nos comentários ou no direct. Vocês estão convidadas e convidados para a próxima quarta, 12 horas, na qual eu vou falar a parte mais complicada de todas, que vai me dando mais nervoso, mas vai dar certo, do meu referencial teórico. É isso. Obrigadão. Beijo grande. A gente se vê na quarta-feira. Quero fazer a capa, também quero. Obrigada pela novela, eu amo. Que bom que vocês gostaram. Mal posso esperar pelo livro. Menino, eu queria dizer que vai rolar essa espera aí, viu? Porque vai ser mais difícil do que a tese. Mas vai acontecer, certamente. Se vocês puderem me ajudar na construção desse livro, vou ser mais feliz ainda. Oi, Joyce. É isso, pessoas. Tô terminando agora. Beijo grande. A gente se vê na quarta. Chorei lendo o livro, gente. Chorarei. Eu escrevendo. Ah, gente, obrigada pela generosidade. Parabéns. Eu que agradeço por vocês me disponibilizarem esse tempo. Valeu mesmo. O trabalho foi feito pra quem tá aí, né? Que essa que é a parte importante. Beijão. Até mais ver. Até quarta-feira. Quarta-feira.